No vídeo anterior, eu parei falando da clarividência, né? Aí, dando sequência, o sonambulismo pode ser um treino para o êxtase, que vamos falar daqui a pouco, que não deixa de ser um sonambulismo profundo. Interessante que no sonambulismo, quando o ser entra nesse estado, ele passa a acessar um arquivo, como se fosse a memória do computador, onde tudo está guardado. Nesta vida, ele pode ser uma pessoa extremamente simples e sem cultura. Vamos chamar cultura do plano físico, tá? Entrando nesse estado profundo, onde ele pode acessar o seu arquivo, pode ter sido um grande matemático, uma sumidade em artes, um grande músico, mas enfim. Mas tudo tem um porquê. Não é verdade? O mau uso que faz dos dons e da oportunidade dadas nos faz voltar e reaprender com as dificuldades necessárias, e quando está voltando os estados de vigília, esse arquivo se fecha. Esse é o motivo pelo qual ele não se lembra de nada quando acorda. Tá? Então, fechou o arquivo, para acessar, você tem que entrar no estado de sonambulismo. A partir daí, você vai entrar no sonambulismo mais profundo e tal. Vai e acessa o seu arquivo, tá bom? Igualzinho o computador. Se o computador não estiver ligado, você não vai conseguir acessar os arquivos. Então, quando a gente estiver ligado, nesse caso no sonambulismo, vamos ter acesso a esses arquivos. Numa fase adiante ou de maior aperfeiçoamento do indivíduo, ele passa para a fase de êxtase, que é um sonambulismo mais apurado, onde nos textos se usa muito a palavra estático, que nada mais é que o estado de imobilidade, como eu já tinha falado lá nas gravações anteriores. Nessa fase, o indivíduo precisa começar pelo sonambulismo para chegar ao êxtase, mas nem todo sonâmbulo consegue ficar em êxtase. Como já falamos, tudo passa por uma evolução. Então, a fase seguinte é o êxtase. Nem todos conseguem. Não é? É questão de evolução. Nesse estado de espírito é dotado de mais liberdade. Pode-se ver, ouvir com mais precisão e perfeição. Jesus Cristo era hábil nesse transe. No entanto, sendo ele quem era, por ele ter completa consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando e quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. Né? Podemos citar um outro exemplo, é João, quando ditou o Apocalipse, ele estava em profundo estado de êxtase. Quanto mais evoluído for o dom, mais atenção temos que ter, pois nesse estado ele é capaz de ver outros mundos mais evoluídos que o nosso. O espírito sente vontade de poder acessar esses mundos e não consegue, porque simples assim, tudo depende da bendita evolução. Podemos utilizar a palavra meritocracia, ou seja, precisa haver méritos. Esse é um dos nossos principais objetivos na reencarnação: corrigir erros do passado e evoluir. Não podemos evoluir, passar de uma fase para outra, se não corrigirmos erros cometidos. Não existe evolução sem correção dos erros. Tudo tem que estar em perfeita harmonia. Nesse momento que a gente vê lá o planos, quem tem, que está nessa condição de êxtase, vê mundos muito mais avançados, né? Com aquela vontade de ficar, existe uma bendita providência, que é o cordão, o fio de prata, e os nossos amigos e mentores, que nos dão um choque de realidade, nos trazendo de volta onde devemos estar. Mas podemos ter um objetivo, né? Tipo, tá vendo aquilo? Só depende de nós para chegarmos lá. Tá? Muitas coisas na vida a gente tem que traçar objetivo. Então quem tem esse dom, trate isso como um objetivo, sabendo que melhorando, você tem acesso. Tá? Não queremos dar um passo à frente, sem ter o mérito de ter corrigido os nossos erros e evoluídos. Tá? Porque depois, meu amigo, existem alguns casos que os cordões são rompidos. É a hora que você acorda, isso é tratado como suicídio. Tá? E aí você vai se deparar com uma pena maior e sabendo que você está na Terra. Tá?
Estamos onde devemos estar. Ponto e basta. Vamos trabalhar para que isso vire um objetivo na nossa reencarnação, né? Mas não esquecemos que viemos de Capela, um lugar mais evoluído. Por nossa vaidade, egoísmo, prepotência, fomos convidados a nos retirar. Né? E viemos para um planeta de prova e expiações. Nosso querido planeta Terra, né? Aqui é a última fronteira ou chance para a evolução. Senão seremos convidados a nos retirar e voltar a uma fase. Jogo reencarnatório da evolução. Voltar a uma fase é ir para um planeta inferior ao nosso. Isso pode ocorrer. Tudo depende das nossas atitudes. Não podemos esquecer de dizer que essa faculdade extraordinária, que é o êxtase, podemos dizer que nem tudo o que o estático vê é real. No entanto, quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa sua mente, pois ainda estamos revestidos com o nosso corpo carnal, que ainda possuímos imperfeições. Entretanto, essas diferenças ou falhas, se assim podemos chamá-las, existem em todas as funções mediúnicas, de todos os médiuns, sem exceção. Todas as modalidades, vamos chamar de paranormalidade sensorial, pertencem a uma escala de evolução, de pureza mediúnica. Por isso, é muito importante tudo passar pelo crivo da razão. Lembrando ainda que o único médium sem mácula que pisou na Terra foi Jesus Cristo. Todos os outros pertencem a uma escala onde podem existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que ainda não dominam a verdade, no padrão que lhe é necessário. Todos estamos na escola, procurando o aperfeiçoamento espiritual. Mas isso, para nós mesmos, estando em estado de evolução, as revelações ocorrem se tiverem que ocorrer, se for para um bem maior. Caso contrário, permanecerão ainda como um mistério para o homem, a ser revelado. No caminho da evolução, ou próxima fase, onde o início foi o sonambulismo, temos a segunda vista. Que aqui gostaria de fazer um lembrete. Muitos confundem dupla vista com a mediunidade da vidência. Esta necessita da participação de um espírito desencarnado. A dupla vista é uma faculdade de manifestação corporal, ou seja, opera sem a participação de um espírito. A dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo, os sonhos e o êxtase, assim como se afina com todas as outras faculdades espirituais. A vista ampliada não é nada mais do que um pouco mais de liberdade do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar na liberdade espiritual, como sendo uma das faculdades afloradas. Aqui a dupla vista, quando ele está em um estado extremamente evoluído, ele consegue ver uma tremenda precisão em mundos superiores, como se ele estivesse lá presente. Aqui não seria o uso assim, tipo de um telescópio, como se ele estivesse lá presente. Isso acontece quando o espírito se desdobra, não havendo a necessidade de estar adormecido. Às vezes você está em alguma oração, alguma coisa assim, você não sente aquela tranquilidade, como se você estivesse se libertando, você não necessariamente, até porque se você estiver orando, você não vai estar dormindo, né? E muitos de nós acabam dormindo antes de conseguir orar, não é verdade? Eu sou um desses, que muitas vezes nem lembro onde eu parei, mas estamos aqui para corrigir esses erros, essas falhas, né? Jesus não precisava entrar em catalepsia, nem na inconsciência, para ver com precisão o mundo espiritual, ou para receber as ondas etéricas enviadas por Deus. Etérico aqui significa aquilo que não faz parte do plano físico. Procurei deixar essa palavra que apareceu nas pesquisas para a gente entender um pouco o que é também. Ele era dotado de pureza mediúnica em todos os seus aspectos, né? Uma passagem para ficar mais claro esse exemplo está em Gênesis de Allan Kardec. Lembra quando Jesus estava entrando em Jerusalém? Ele não para e fica com um olhar perdido. Já vimos em filme, ou leituras e tal. Nesse momento, ele está vendo todos os acontecimentos que se sucederão a partir de sua entrada na cidade de Jerusalém, né? O seu martírio, quando ele vê o beijo de Judas, quando Pedro o nega, e ele vê as vocações dos apóstolos também, né?
Nas perguntas sobre segunda vista, existe uma pergunta que é permanente, se é espontânea, ou se podemos desenvolvê-la pelo exercício. Sim, tudo isso é uma verdade. Mas como todos os dons, sonambulismo, êxtase, segunda vista, dupla vista, psicografia, o dom de escutar as pessoas, de escrever, e mesmo o dom de se calar quando necessário, de ter paciência, escutar o problema do próximo, sem fazer uma opinião que geralmente é um julgamento. Tudo depende da evolução de quem usa. Se não exercitar, elas atrofiam. Podem ficar em estado estático, aí sim, sem movimento. Eles podem desaparecer, dependendo do uso que fizermos. Um exemplo de exercício foi o exemplo dado anteriormente, em que temos no século VIII depois de Cristo, é isso. Corresponde ao ano de 701, eu falei naquela outra gravação, que havia escolas para desenvolver os dons espirituais, a previsão de fatos, essas coisas, né? Que eram as escolas de pitonisas. Todos esses dons têm a finalidade de auxiliar ao próximo, um instrumento de ajuda, de consolação, mas como vemos em todas as religiões, o mau uso desses dons, né? Infelizmente a gente vê tantos casos aí que se torna um absurdo, né? Isso em todas as religiões, tá? O erro, como eu digo, os dons são ecumênicos, os erros também são, tá? Não é a religião A, B ou C, em todas. Por quê? A religião é criada pelo ser humano, né? Dotado de falha. Não é o famoso errar humano? Lembrando que pedimos como ferramenta importante para a nossa evolução. Então saibamos como cuidar, para não se tornar uma ferramenta que nos levará talvez ao convite gentil e amoroso para sair. Todos os dons, como o magnetismo, podemos chamar o magnetismo, né, como o irmão mais velho do espiritismo. Tudo sem exceção passa por evolução. As nossas roupas, as nossas habitações, a nossa alimentação, a forma que nos comunicamos, tudo evolui. Sendo assim, por que isso não ia acontecer com essa máquina perfeita que é o corpo e a alma? Tudo tem que passar por evolução. Tudo criado para nos ajudar na nossa forma íntima, na nossa reforma íntima, como já falamos anteriormente. Deus, além de nos criar, nos coloca à nossa disposição tudo o que precisamos para a nossa evolução, material, moral, que definirá a nossa evolução espiritual. Tudo depende de nós. Nunca esqueçamos que tudo é possível, por isso somos dotados do livre-arbítrio. Tudo mesmo, hein? Bons e maus atos, atitudes, estão muito próximos uns dos outros, os bons e os maus atos. O que difere um do outro? Os resultados. Todo esse tempo de pesquisa, eu gostaria de encerrar com 2 itens ou pensamentos encontrados em pesquisas feitas. Um sobre êxtase, que é encontrado em todas as religiões e culturas. E um que chamou muita atenção foi no budismo, que é chamado de nirvana, e que significa estado de libertação atingido pelo ser humano ao percorrer sua busca espiritual. O termo tem origem no sânscrito, podendo ser traduzido por extinção no sentido de cessação do sofrimento. Eu achei bárbaro isso quando eu pesquisei. E tem um outro, que é o de um líder espiritual indiano, compositor, um músico, que já desencarnou, Ravi Shankar. Ele falou: quando os desastres acontecem, quando o medo toma conta de nossa mente, a oração ajuda. Não se desencoraje, saiba que todos os lugares pertencem ao Senhor. Deus é imparcial, a natureza é imparcial. Ela não distingue o que é meu e o que é seu. As calamidades acontecem em tempos de calamidade. Sua fé é posta à prova. Conserve sua fé e veja o que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor. Eu achei muito bonito isso aqui. Gente, mesmo dividindo em 2 vídeos, eu sei que ficou longo. Semana que vem nós vamos iniciar já um novo capítulo, né? Que é o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Como em todos os nossos trabalhos, eu agradeço a paciência, espero os comentários,
E por enquanto nós ficamos no virtual, tá bom? Eu espero que todos tenham uma excelente semana, uma semana abençoada, muito trabalho e muita saúde. E por enquanto eu deixo a todos um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Fiquem com Deus.